Olá, amados irmãos e irmãs, boa noite, querido amigo, querida amiga, você que nos acompanha pelo nosso canal do Facebook e que a partir de agora estará conosco na nossa aula de formação teológica. Sejam todos bem-vindos em nome da ACA, Almeida Consultoria e Assessoria Educacional. Temos o prazer e o privilégio de tê-los conosco. E para que nós possamos iniciar o nosso encontro de hoje, invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso amor, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui dando continuidade à nossa aula de formação teológica. Na semana passada, iniciamos um novo bloco, o terceiro bloco da nossa formação, que é a compreensão da história do povo de Israel. Então, num primeiro momento, nós vimos bem sinteticamente a origem do povo de Israel, que se dá nos patriarcas e matriarcas, os nossos pais e mães na fé. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula a partir do êxodo do povo de Israel. Mas, a título de uma breve introdução, ou melhor, de uma breve recapitulação, nós podemos ver que na aula passada nós partimos de Abraão. Abraão se une com sua esposa Sara e gera um filho, Isaac. Isaac se une à sua esposa e tem um filho chamado Jacó. É claro que ele teve outro filho, que foi Esaú. Isaac também teve outros filhos, Abraão outro. Mas o que nos importa aqui é esta linha de descendência. Abraão que gera Isaac, Isaac que gera Jacó. E nós vimos que na Bíblia, quando Deus abençoa uma pessoa, geralmente o nome desta pessoa muda. A mudança de nome significa que esta pessoa foi engrandecida por Deus, foi abençoada por Deus. Então, Abrão se torna Abraão. Rodrigo, mas é uma letrinha só, já faz a diferença? Faz muita diferença. Para você que não assistiu a aula de semana passada, eu recomendo você assistir, sobretudo naquela parte que eu explico o porquê este azinho a mais entrou no nome de Abraão. Depois, nós temos Isaac, que se torna Isaac. Também acrescentamos um azinho no nome de Isaac. Depois, nós temos Jacó, que se torna Israel. Portanto, o que nos importa, sobretudo, é reter que a pessoa de Jacó é a mesma pessoa de Israel. As duas palavras são a mesma pessoa. Por quê? Porque vai ser aqui, a partir de Jacó, que foi abençoado por Deus e se torna Israel, que nós vamos ter o nascimento das 12 tribos de Israel. E vai ser a partir dessas 12 tribos de Israel que nós vamos ter concretamente a formação deste povo. Não é? Este povo que se origina em Abraão, Isaac e Jacó. Jacó que é abençoado por Deus e se torna Israel. E agora Jacó, então, Israel, vai ter 12 filhos. E destes 12 filhos, nós vamos ter paulatinamente a formação, a concretização do povo de Israel. Dentro destas 12 tribos,
Uma delas, nós temos um filho de Israel chamado José. Um desses 12 filhos se chama José. O tal do José do Egito, lembra? Então, nós vimos na aula passada que acabou gerando no mundo uma grande fome. Vamos tomar lá comigo, o texto de Gênesis, capítulo 41, versículo 53. Gênesis 41, 53. Então vamos ver lá. Gênesis 41, 53. Gênesis 41, 53 diz assim: Chegaram ao fim dos 7 anos de abundância que houve na terra, lembrando que nos capítulos anteriores o faraó havia sonhado com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José, um dos filhos de Israel, que estava lá no Egito porque foi vendido pelos seus irmãos, José ganhou a confiança do faraó e ele tem um grande dom, que é o dom de interpretar os sonhos. E ele interpreta este sonho do faraó dizendo assim: olha, aqui no Egito vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, 7 anos de fome, de pobreza. Então o versículo 53 inicia falando que havia acabado 7 anos de fartura e que, portanto, estava começando 7 anos de miséria. Então veja, versículo 53. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Então, num primeiro momento, houve uma fome, mas ainda no Egito, que era a sede do império, havia pão, ou seja, havia alimento para o povo. Mas esta fome vai passar por um segundo momento, em que vai se agravar. Versículo 55. Depois, toda a terra do Egito sofreu com fome e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó, mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. Versículo 56, a fome assolava toda a terra. Então imagine você, na concepção do autor sagrado, toda a terra começa a passar fome, e aonde é que vamos buscar alimento? No Egito. O Egito que havia abastecido seus armazéns nos 7 anos de fartura, agora se torna um polo internacional que vai vender os seus mantimentos para o povo. Versículo 57. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito, e de toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimento com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Então veja, a fome começa a se agravar e agora todo o mundo vai comprar alimento no Egito. Por que é que nós precisamos saber disso? Porque aqui está o motivo pelo qual vai se originar a escravidão do povo de Israel na terra do Egito. Os 11 filhos de Israel, junto com uma multidão de pessoas de todos os cantos da terra, começaram a ir ao Egito para comprar alimento. Assim aconteceu com os 11 irmãos, com os 11 filhos de Israel. Lembrando que um filho já estava lá no Egito e este filho é José. Quem é José? José é o ADM. Ou seja, ele é o administrador do faraó. É ele que administra as riquezas, é ele que administra a comida. Quando o povo começa a passar fome, os 11 filhos de Israel vão até o Egito para comprar alimento. Mas eles não sabem que o administrador do Egito é um dos seus irmãos, José, aquele que havia sido vendido. Então, lá no capítulo 42, e aqui nós vamos passando, dando algumas olhadas nas páginas sagradas,
No capítulo 42 de Gênesis, nós temos o primeiro encontro de José com os irmãos. E aí no capítulo 42 a gente vai ver que quando José olha os 11 irmãos, imediatamente ele já os reconhece. Ao passo que os 11 irmãos ainda demoram um pouco para reconhecer que José é o seu irmão. Por quê? Porque José havia sido vendido quando ainda era muito novo. Lembrando que José era o filho mais novo, o filho caçula. Então, passado alguns anos, os 11 irmãos não reconhecem José como seu irmão. Apenas algum momento depois. Aí nós temos ainda o retorno destes 11 para Canaã. Eles compram alimento e voltam para a terra de origem. Aí depois, os filhos de Jacó, que é Israel, retornam para a tribo com Benjamim. Ou seja, retornam para a comunidade com Benjamim. Capítulo 43, versículo 1. Mas a fome assolava a terra. E quando eles acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: retornai e comprai um pouco de víveres para nós. Judá respondeu: aquele homem nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja conosco. Então veja, no 42, eles compraram alimento e José disse: eu só vendo de novo se vocês trouxerem um outro irmão de vocês, Benjamim. Ora, no capítulo 43, Israel está pedindo para os filhos dele irem até o Egito comprar mais alimento, porque acabou. Mas eles dizem ao seu pai: pai, nós só podemos voltar lá se nós levarmos Benjamim conosco. Capítulo 43, versículo 15. Então eles retornam para o Egito levando Benjamim, um dos 12 filhos de Israel. Versículo 15. Os homens tomaram, pois, esse presente, o dinheiro em dobro com eles e Benjamim, e partiram, e desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, disse a seu intendente: conduze esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. Então veja, José agora vai receber os 11 irmãos dentro do palácio do faraó, ou seja, nos seus aposentos, porque ele vai preparar o momento de se revelar a eles, de mostrar que ele é aquele irmão que havia sido vendido. Capítulo 44, nós vamos ter o desenrolar deste encontro de José com os outros irmãos. E lá no capítulo 45 de Gênesis, José se dá a conhecer. Versículo 1. Então José não pôde se conter diante de todos os homens de seu séquito e gritou: fazei sair a todos de minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Mas ele chorou tão alto que todos os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o nosso pai? Veja, José, um dos filhos de Israel, se dá a conhecer aos outros 11. E ele pergunta: o nosso pai ainda está vivo? Versículo 4. Então disse José a seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeceis, nem vos aflijais por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus vos enviou diante de vós. Então veja, meus queridos, de um mal, Deus pode tirar um bem. Veja, os irmãos de José o venderam para o Egito. Um mal. Imagine um pai ficar sem um filho. Ah, mas tem 12. Sim, mas um faz falta. Um faz a diferença. Então, deste mal, dos 11 terem vendido José para o Egito, Deus tira um bem.
Porque veja, se não fosse José estar no Egito, como é que a família de Israel, como é que estas 12 tribos iriam conseguir alimento? Então José diz, olha, foi para o bem que Deus me enviou para cá. Então não precisam se lamentar por terem me vendido. Versículo 6. Há 2 anos, com efeito, que a fome se instalou na terra. Meus irmãos, imagine a terra passando por uma grande miséria, por uma grande fome, durante 2 anos. E ainda haverá 5 anos. Veja, só tinha passado 2. E o povo estava numa miséria completa. E ainda faltava 5 anos de fome. Versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar as vossas vidas. Então veja, Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele daria descendência, que Abraão teria uma geração tão grande que seria maior do que as estrelas do céu e que os grãos de areia. Ora, se o povo está morrendo de fome, se há fome em toda a terra, logo esta descendência vai se acabar. Para que esta descendência não se acabe, Deus permite que José seja vendido no Egito para que os outros irmãos, quando passasse pela fome, fosse comprar alimento no Egito e José os salvasse. Portanto, José é o grande salvador, é o grande redentor dos seus irmãos. E Deus vai salvar o seu povo. Aliás, esta palavra, salvador, ela aparece algumas vezes no Antigo Testamento e, sobretudo, no Novo, aplicado a Jesus. Salvador, no termo hebraico, se escreve assim, Goel. O Goel é o grande resgatador. Deus é Goel. Deus é o que nos resgata, que nos puxa, que nos salva, que nos redime. E neste contexto agora, Deus usa a sua salvação através do seu servo José. Então, o capítulo 46, nós temos a saída de Jacó para o Egito. Jacó agora vai ao encontro de José. Capítulo 46, versículo 1. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Bersabé, ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque, e Deus disse a Israel numa visão noturna, Jacó, Jacó. Então veja que vai ter um jogo de palavras, né? Deus disse a Israel, Jacó, Jacó. Ué, mas se Deus disse a Israel, por que não falou Israel, Israel? Não sabemos porque o autor sagrado disse isso. Mas nós sabemos que Jacó é o mesmo personagem que Israel. Deus muda o nome de Israel, de Jacó para Israel. Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Versículo 3. Deus retomou, eu sou o El. Veja, a partícula El na Bíblia, aqui ó, El, significa Deus. Todo nome que vem precedido por El ou que termina com El significa Deus alguma coisa. Então aqui, ó, Goel, Deus salvará, ou Deus é a salvação, Deus é o redentor. Por exemplo, Rafael, Deus cura, El Shaddai, Deus poderoso, e por aí vai. Então veja, versículo 3, eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Veja, mais uma vez, Deus permite que o povo de Deus desça para o Egito. Rodrigo, mas Deus não sabe que lá no Egito o povo vai se tornar escravo? Sim, Deus sabe que lá no Egito o povo vai se tornar escravo. No entanto, Deus permite isso para tirar do mal um bem. E sempre nas Sagradas Escrituras, Deus permitirá o mal para tirar do mal
o bem. Então Deus já anuncia a Jacó, numa visão noturna, que eles irão para o Egito para que ali possam crescer em descendência. Versículo 5. Jacó partiu de Bersabéia e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Versículo 6. Eles tomaram seus rebanhos e tudo o que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e filhas, e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, todos os seus descendentes, eles os levou para o Egito. Então veja, versículo 6 do capítulo 45, nós temos a chegada das 12 tribos de Israel agora no Egito. Por quê? Porque o Egito é o que mantinha, é o que tinha alimento em toda a terra. Versículo 8. Eis os nomes dos filhos de Israel que vieram para o Egito. Então veja, quais são as 12 tribos de Jacó? Capítulo 46, versículo 8. Ruben, o mais velho de Jacó, e aí vem os filhos de Ruben. Versículo 11. Levi, e aí vem os filhos de Levi. Zabulon e os seus filhos. Gade, seus filhos. Aser, os seus filhos. Zelfa, os seus filhos. Os filhos de Raguel, mulher de Jacó. Veio José e Benjamim. E aqui ele vai elencando o nome das 12 tribos de Israel. E aí nós temos lá no versículo 28, a acolhida que Jacó faz a Israel. Versículo 28. Israel enviou Judá na frente a José. Então Judá é um dos filhos de Jacó. É uma das tribos que vai se formar depois, né? Judá é um dos 12 filhos. Então o pai manda o seu filho. Qual? Judá. Israel manda Judá na frente até José, para que este comparecesse diante dele em Gésem, e eles chegaram à terra de Gésem. José preparou seu carro, subiu ao encontro de seu pai em Gésem, ao vê-lo, lançou-se ao pescoço e beijando-o chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então nós temos o encontro de José com o seu pai. Capítulo 47. A tribo de Israel, né, os 12, juntamente com o pai, vai ter um encontro pessoal com o faraó. Capítulo 47. Aí no versículo 13, nós temos descrito como era o desenvolvimento político que José desenvolvia no Egito. Como era a política agrária de José na terra do Egito. Depois, nós temos as últimas vontades de José. Capítulo 47, versículo 27. Assim Israel estabeleceu-se na terra do Egito, na região de Gésem. Então veja, houve toda a fome, o povo precisou pedir comida, foi até o Egito, vai e vem. O povo se estabelece no Egito. O povo mora agora no Egito. Que povo? Nós estamos falando exclusivamente do povo de Israel. É claro que existiam ali muitas outras pessoas, muitos outros povos, mas o que nos interessa é o ponto de vista da história de Israel. E por isso nós vemos que o povo de Israel agora mora no Egito. Capítulo 48 de Gênesis. Jacó adota e abençoa os 2 filhos de José. E aqui este abençoa tem um poder muito grande, porque Jacó, Israel, é um patriarca. Ele tem um poder de bênção dado por Deus. E ele abençoa José e os seus filhos. Ou seja, Jacó abençoa a descendência de José. E, portanto, está abençoando a descendência de Israel. E, portanto, está se cumprindo a profecia, a promessa que Deus havia feito a Abraão,
que ele o abençoaria, a ele e a sua descendência. Aí no versículo 15 do capítulo 48, nós temos a bênção de Jacó. Diz assim: que o Deus diante de quem caminharem meus pais, Abraão e Isaque, que o Deus que foi meu pastor desde que eu vivo até hoje, que o anjo que me salvou de todo o mal abençoe estas crianças. Que nelas sobrevivam o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Que elas cresçam e se multipliquem sobre a terra. Então veja, agora estabelecidos no Egito, Jacó abençoa a geração, abençoa a descendência de José. E com ele, toda a descendência de Israel. Capítulo 49, nós temos as bênçãos de Jacó. Agora ele abençoou José e ele vai abençoar todos os seus filhos. Capítulo 49, versículo 1. Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Então ele vai abençoar e já vai dizendo uma profecia, uma bênção, uma graça que aconteceria na vida de cada um dos seus 12 filhos. Aí nós temos, lá no versículo 29 do capítulo 49, Gênesis 49 e 29, os últimos momentos e a morte de Jacó. Então nós vamos ler e compreender o último momento do último patriarca. Abraão já havia morrido, Isaque já havia morrido, agora vai morrer o último patriarca. Depois deu-lhes esta ordem: eu vou me reunir aos meus. Ou seja, ele está dizendo que vai morrer. Enterrai-me junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Eteu, na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, na terra de Canaã. O campo que Abraão comprara de Efron, o Eteu, como posse funerária. Lá foram enterrados Abraão e sua mulher Sara, lá foram enterrados Isaque e sua mulher Rebeca. Lá eu enterrei Lia, que era a esposa dele. O campo e a gruta que nele está, que foram comprados do filho de Et. Quando Jacó acabou de dar instruções aos seus filhos, recolheu os pés sobre o leito. Então ele estava deitado na cama, quando ele acabou de falar isso, ele encolheu os pés, certamente para debaixo da coberta, do agasalho. Ele expirou e foi reunido aos seus. Veja, Jacó morre. E aqui nós temos o relato do fim do patriarcado de Abraão, Isaque e Jacó. Aí o capítulo 50 fala de como se deu os funerais de Jacó, quais foram os eventos fúnebres que se realizou em torno deste patriarca. Aí o versículo 15 vai dizer o que houve da morte de Jacó, da morte de Israel, até a morte de José, um dos filhos de Jacó. Versículo 15. Vendo que seu pai estava morto, disseram entre si os irmãos de José: e se José nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que fizemos a ele? Veja, o pai dos 12 havia morrido. E agora, os outros 11 pensam assim: bom, se agora o nosso pai morreu, será que José não vai retribuir para nós o mal que nós fizemos para ele? Versículo 16. Por isso, mandaram dizer a José: antes de morrer, teu pai expressou esta vontade. Assim falareis a José: perdoa a teus irmãos seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras perdoar o crime dos servos do teu pai, o crime dos servos do Deus de teu pai. E José chorou ouvindo estas palavras. Veja, Jacó, no leito de morte, não disse isso. Mas os 11, com medo de que José os tratasse severamente, coloca essas palavras na boca do pai. Olha, o nosso pai pediu para que você perdoasse os nossos pecados, os pecados que nós fizemos contra você. Quando José ouve isto, ele chora. Versículo 18.
Vieram os seus próprios irmãos e, lançando-se aos seus pés, disseram: eis-nos aqui como teus escravos. Veja, os próprios irmãos das 12 tribos, olhando para José, diz assim: olha, nós estamos lançados aqui aos teus pés como escravos. Eles se estabeleceram no Egito por causa da fome e agora vão se tornar escravos. Mas José lhes disse: não tenhais medo algum, acaso estou no lugar de Deus? O mal que tinhas intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem. Então veja, o mal que vocês tinham feito por mim, Deus converteu esse mal em bem. Versículo 21. Agora não temais, eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos. E ele os consolou. Então veja, o povo, né, os 11 irmãos, achando que ia se tornar escravo na mão do José, de um dos seus irmãos, José fala: não, fiquem tranquilos, eu vou sustentar vocês, porque o mal que vocês fizeram comigo, Deus transformou em um bem. No entanto, esta promessa vai cair por terra quando o faraó morre. Quando o faraó morre, quando José morre, esta promessa cai por terra e o povo vai definitivamente se tornar escravo. Mas veja lá no versículo 26 do capítulo 50. E assim se encerra o livro de Gênesis. Diz assim, Gênesis 50, 26. José morreu com a idade de 110 anos. Embalsamaram-no e foi posto num sarcófago no Egito. Então veja, quando José morre, morre com José esta promessa de que os filhos de Israel não seriam escravizados. Êxodo capítulo 1, a descendência de Jacó. Então aqui nós temos mais uma vez sintetizado as 12 tribos de Israel. Quem são elas? Vamos lá de novo, porque aqui está mais sintético, né? Versículo 1. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito em Jacó. Versículo 2. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Asser. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram. Tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Aqui vamos fazer um adendo, vamos fazer um parêntese. O versículo 7 do capítulo 1 diz assim: olha, os 12 filhos de Israel se tornaram tão numerosos no Egito, que eles se tornaram poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Então veja, em todo o país, em todo o Egito, os filhos de Israel se multiplicaram, se tornaram numerosos e poderosos. Aí eu pergunto para vocês, se os filhos de Israel eram tão numerosos, por que é que Deus precisou mandar Moisés para libertá-los da opressão do faraó? Por que eles não organizaram uma rebelião ali dentro, uma revolução, deram um golpe e assumiram o poder? Porque certamente eles não eram tão numerosos assim. Com toda certeza, o exército do Egito, com toda certeza, a população egípcia era maior que os filhos de Israel. E aqui nós temos um grupo que vai formar os filhos de Israel, o povo de Israel, desculpa. Né? O povo de Israel é formado pelos 12 filhos, pelas 12 tribos, né? Os 12 filhos de Israel. É formado pelos hebreus,
que já estavam escravos lá no Egito e é formado por pastores nômades que se abrigavam nas montanhas. Quando, nós vamos chegar lá, né? Quando acontece o evento do êxodo, a saída do Egito, quando o povo vai indo para o deserto afora, nós temos a junção destes três grupos. A junção dos 12 filhos de Israel, que se multiplicaram, mais os hebreus, que já estavam escravos lá no Egito, mais os pastores nômades que se escondiam na montanha, a soma de tudo isso aqui vai se chamar povo de Israel. Então, o povo de Israel não é somente os 12 filhos, porque o povo de Israel, a ideia de povo, foi se constituindo ao longo da caminhada no Egito, certo? Aí então, Êxodo 1:8. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. Ele disse à sua gente: eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós. Versículo 12. Mas, enquanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam, o que fez temer os israelitas. Versículo 13. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhe amarga a vida com duros trabalhos. Então veja, quando morreu o faraó, assumiu um novo faraó. Este faraó não conheceu José, e muito menos a promessa que ele havia feito às 12 tribos de Israel. O que é que ele vai fazer? O novo faraó vai oprimir o povo com duros trabalhos e vai tornar amarga a vida do povo naquele país. Aí então, nós temos lá no capítulo 2, o nascimento de Moisés, que todos nós já conhecemos, né? O nascimento de Moisés, que era um hebreu. Moisés é um hebreu. E aí então, nós sabemos que o faraó manda matar todos os filhos das mulheres hebreias. Por quê? Para conter também o crescimento deste povo. Aí nós sabemos que a mãe de Moisés coloca ele num cesto, a filha do faraó está tomando banho, esse cesto é colocado na água e vai indo, até que a filha do faraó olha, reconhece, pega aquela criança, adota ela como um filho. Então nós temos aqui a juventude, o nascimento, a vocação de Moisés. E aí então, nós temos todo o relato desta pequena infância de Moisés lá na terra do Egito. Versículo 23 do capítulo 2. E aqui começa todo o evento do Êxodo, né? A vocação de Moisés. Versículo 23. Muito tempo depois, então veja, o livro da Bíblia não é um livro de história, que não vai contando pormenorizadamente os fatos históricos, assim como eles foram acontecendo na sucessão histórica. O que importa aqui é a teologia do livro. O que importa aqui é a ideia que o povo tem a respeito da estada do povo de Deus no Egito. Então, muito tempo depois, morreu o rei do Egito. E os israelitas, gemendo sob o peso da servidão. Então, aqui vocês podem até grifar na Bíblia de vocês, né? Os verbos que vão aparecer neste capítulo 2. Então, o povo estava lá no Egito. Então, o povo de Israel, que claro, vai se formar ao longo do tempo, como nós sabemos, mas nós vamos já chamar de povo de Israel, embora ele ainda não está formado, né? Eles estão gemendo. Então, imaginem vocês a dor que eles sentem pela escravidão. Então,
Versículo 23. Muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da escravidão, da servidão, gritaram. Então veja, o que é que esse povo de Deus faz? Nós temos aqui o grito. Eles gritam. Para quê? E do fundo da servidão, o seu clamor subiu até Deus. Então lá, na miséria, no opróbrio, no mais baixo nível que o ser humano poderia chegar, na escravidão, quando ele se torna um ser indigente, sem identidade, sem personalidade, sem nome, lá, na sua indigência, o grito deste povo que gemia de dor chega até Deus. Veja isso, que lindo. Versículo 24. E Deus ouviu. Que interessante. Diante deste grito, há um Deus que ouve. Deus ouve. Por isso, meu irmão e minha irmã, não importa qual o tipo de vida que você vive, não importa o tipo de opressão que você passa, não importa se você é isso ou aquilo, o que importa é que lá no fundo do nosso ser, da nossa existência, existe um Deus que nos ama, e o nosso grito, o nosso gemido, ainda que silencioso, chega até Deus, e Deus ouve o gemido do seu povo. Versículo 24, Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Então veja, Deus não é um Deus que se esquece. Ah, mas Deus não se lembra de mim, Ele só abençoa fulano, ciclano e beltrano. Meus amados irmãos e irmãs, Deus é um Deus que se lembra. Ele não se esquece da sua aliança. Versículo 25. Deus viu os israelitas. Então veja, Deus não só ouve os israelitas, mas Deus também vê os israelitas. Deus olha o seu povo. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. Deus se fez conhecer ao seu povo. Capítulo 3, o evento da sarça. Moisés, que está lá pastoreando o rebanho do seu sogro, de repente olha uma arvorezinha pegando fogo, mas não se consumia. Então veja, nós temos aqui agora o evento da sarça ardente. Então nós temos aqui o evento da sarça ardente. Então, é importante não ver a cena da sarça ardente isoladamente. Ela precisa ser entendida diante do pano de fundo de um mundo permeado por deuses. Por quê? Porque agora Deus vai se dar a conhecer. Não foi isso que ele acabou de falar? Deus se deu a conhecer. Então veja, o mundo ao entorno do Egito, e inclusive no Egito, era permeado por deuses. Mas Deus, o verdadeiro Deus, já havia se revelado lá no passado para Abraão, que ele seria o único Deus a ser adorado. E, portanto, nós temos o nascimento do monoteísmo, a religião que professa a existência de um único Deus. Então, para nós entendermos o evento da sarça, a gente precisa ter em mente isso, que havia muitos deuses. E agora, Deus vai se revelar na sarça para Moisés como o único Deus. Não existe outros deuses. Existe apenas um único Deus. Versículo 7. O Senhor disse, olha que bonito. Versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo. Eu vi a miséria do meu povo. Lá na sarça, Deus fala duas vezes. Eu vi. Ou seja, ele está afirmando categoricamente. Deus viu o quê? A miséria.
Deus viu a miséria do seu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Meus amados irmãos e irmãs, Deus conhece a nossa angústia, seja depressão, estresse, cansaço físico, mental, espiritual, seja qualquer tristeza que for, qualquer decepção. Deus conhece o nosso coração, porque foi Ele que nos criou e nós somos obras de suas mãos. Deus conhece a nossa angústia. Versículo 8. Porque Ele nos conhece, porque Ele ouviu e viu a aflição do seu povo, Deus desce. Ele está dizendo, versículo 8, por isso desci, a fim de libertá-los da mão dos egípcios. Veja, Deus não é um Deus que fica lá distante, assistindo a sua criação passar por perseguição, morte, desespero. Neste tempo de pandemia, Deus não é um Deus ausente, que está lá isolado no céu, sentado no seu trono majestoso, querendo ser adorado por nós como se fôssemos marionetes, como se fôssemos brinquedos que Ele pode manipular. Pelo contrário, Deus é um Deus presente, Ele é Emanuel, Ele caminha conosco, Ele está conosco, Ele permanece conosco, porque Ele desce. Ele que no mais alto dos céus habita, desce até a terra, até a sua criatura, para poder salvar. Porque este Deus é o Goel, é o Redentor, é aquele que vai salvar o seu povo da opressão. Veja, versículo 9. Agora o grito dos israelitas chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Aí ele fala para Moisés, vai, pois eu te enviarei ao faraó, para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair do Egito os israelitas? Veja, coitado do Moisés, era um João ninguém, um Zé ninguém. E ele fala para Deus, olha, quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Veja o que Deus fala para ele. Versículo 12. Eu estarei contigo. Amados e amadas, Deus está conosco porque conhece as nossas angústias, porque nos conhece. E Deus diz a Moisés, eu estarei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei, quando fizeres sair o meu povo do Egito. Vós servireis a Deus nesta montanha. Então, meus amados irmãos e irmãs, para que Deus tira o seu povo do Egito? E aqui também está uma chave de leitura muito importante. Deus havia prometido lá desde Abraão terra e descendência e bênção. Então veja, aqui no Êxodo, Deus não está tirando o povo do Egito simplesmente por causa de terra. Claro, a terra vai ser o resultado final da promessa. Mas Deus está tirando o seu povo do Egito para que este povo possa servir a Deus. Então, às vezes a gente vê aí umas leituras meio politizadas, com viés ideológico, sobretudo comunista, socialista, de terra, de que isso e aquilo. Está muito claro aqui no evento do Êxodo. Deus tira o seu povo do Egito para que este povo o sirva. Capítulo 3, versículo 12. Vós servireis a Deus. Aí então nós vamos ter o diálogo com Deus, né? Moisés vai falar assim, mas Deus, quem é você? Qual que é o seu nome? E Deus vai se revelar a Moisés. Versículo 13. Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou, qual que é o seu nome? O que direi? Deus disse a Moisés, eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou a vós.
para servir a Deus. Quem é este Deus? Eu sou. Este é o nome de Deus. E, portanto, fazendo já uma ponte lá com Jesus Cristo, por isso que é importante conhecer desde a origem do povo até chegar em Jesus, porque se nós formos estudar o Evangelho, a gente vai perder essas ligações com o Antigo Testamento. Veja, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a luz do mundo. Veja, Jesus está dizendo, está revelando uma vez mais o nome de Deus. Isto significa que Ele é o Deus verdadeiro. Veja, aqui, eu sou, me envia até vós. Eu sou, me envia até vós. Então, quem é que vai libertar o povo do Egito? Deus. Qual é o nome de Deus? Eu sou. Este nome de Deus aqui, ele se chama tetagrama, né? Na Sagrada Escritura Judaica, ele é escrito assim, ó. Aqui nós temos o nome de Deus. Como nós sabemos, só se lê da direita para a esquerda. O Iod, o Re, o Vav e o Re. Este nome aqui, chamado de tetagrama, né, porque tem 4 letras, é o nome sagrado, o nome impronunciável. Um judeu jamais fala este nome. Quando o judeu está lendo na Bíblia e aparece esse nome, ele diz Adonai, ele diz Senhor. Ele não fala por respeito a Deus. Transliterando este nome, nós sabemos que no hebraico não existem vogais, só consoantes. Este nome fica assim. Transliterando o Iod, o Re, o Vav e o Re, fica assim. O Y, o H, o W, o H. Dá para ler isso em português? Não. Aí nós colocamos vogais, nós traduzimos colocando vogais, nós vocalizamos e se torna isso aqui. Este nome é o nome sagrado de Deus. Então veja, o eu sou, Deus é aquele que é. Parece-nos então que nesta fala, Deus de algum modo se recusa a dizer quem Ele é. Eu sou aquele que sou. Tá, mas o que significa isso? Parece que Deus está querendo se dar a conhecer, mas ao mesmo tempo não quer se dar a conhecer. Por isso, a interpretação do nome de Deus, pela palavra ser, aqui ó, nós temos um verbo aqui, né? O verbo ser. No português, né? Então, por isso a interpretação do nome do Senhor pela palavra ser tem a função de fazer uma espécie de teologia negativa. Ou seja, tudo aquilo que Deus não é, eu sou. O nome, então, é dissolvido e transformado em mistério. O que significa eu sou? O nome de Deus é um mistério. Um mistério que nós vamos conhecendo na medida em que Deus se dá a conhecer por todos nós. É um mistério. De modo que nele estão presentes simultaneamente vários aspectos de Deus. Então veja, por que é que este nome é um mistério? Porque Deus é um conhecido, mas ao mesmo tempo ele é um desconhecido. Ele é um mistério porque ao mesmo tempo ele é um conhecido e ele é desconhecido. Ao mesmo tempo ele é oculto e ao mesmo tempo ele é revelado.
Ao mesmo tempo, ele se dá a conhecer e permanece como mistério. Aliás, a primeira leitura do domingo passado, de ontem, do 25º domingo do tempo comum, diz assim, lá do livro do profeta Isaías: estão os vossos pensamentos tão distantes dos meus pensamentos, assim como a terra está distante do céu. Ou seja, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Por isso, quando alguém te perguntar ou disser assim, eu não entendo Deus, que bom, nós estamos fazendo teologia. Porque o dia que nós entendermos Deus, o dia que nós conhecermos Deus plenamente, o dia que nós tivermos a ciência total deste mistério, Deus deixa de ser Deus. Ele deixa de ser onisciente. Ele deixa de saber tudo. Por quê? Porque nós somos seres humanos, limitados, contingentes, finitos. Nós conhecemos por dedução, ou seja, por capacidade reflexiva. Deus conhece por intuição. Ele sabe, ele faz, ele é. Então veja, Deus sempre vai ser maior que o nosso entendimento, que a nossa consciência. Deus sempre vai ser maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar e dizer sobre Ele. E nós já falamos sobre isso nas aulas passadas, né? Contudo, Moisés tem uma resposta para dar, mesmo que esta seja uma resposta enigmática. Moisés pergunta para Deus qual é o nome de Deus, Deus se revela ainda que em mistério, e mesmo que de uma forma enigmática, Moisés tem uma resposta para dar. Então veja, esta fórmula aqui, do nome de Deus, o nome sagrado de Deus, esta fórmula surge pela primeira vez no episódio da sarça, e que se transforma no fim do exílio em expressão de esperança e certeza diante da queda das divindades. Representam, então, a permanência do Senhor acima de todas as potências. Então veja, aqui no êxodo do povo de Israel, na gênese, na origem da saída do povo de Israel, quando Deus se dá a conhecer através do seu nome, este nome aqui, eu sou, escrito no hebraico, transliterado no português e traduzido também no português, este nome aqui vai acompanhar o povo de Deus ao longo de sua história, desde o Egito até o grande evento do exílio na Babilônia. E lá no exílio da Babilônia, em 586 a.C., nós vamos chegar lá, se Deus permitir, com a graça dele, nós vamos compreender que este nome vai se tornando cada vez mais sinônimo de esperança, sinônimo de conforto, porque o povo está desesperado, desolado, e então o nome de Deus vai subsistir acima de todos os outros deuses, porque Deus é o único Deus verdadeiro. Então nós temos aqui o evento da revelação de Deus e ao mesmo tempo Deus dizendo a Moisés: vai, desce ao Egito, porque eu vou libertar o meu povo da mão do faraó. Capítulo 5, primeira entrevista com o faraó. Moisés vai começar a negociar a saída do povo do Egito. Moisés vai começar a dizer que Deus havia pedido para que o povo saísse do Egito. Aí nós temos no capítulo 6, que Deus diz novamente para Moisés que ele é o Deus que vai libertar. Moisés vai negociando com o povo, com o faraó. Capítulo 7 continua a negociação. No entanto, o faraó se recusa a deixar o povo de Israel a sair do Egito. Capítulo 7, a partir do versículo 8, nós vamos ter as pragas do Egito. As 10 pragas que Deus vai permitir chegar até o Egito para libertar o povo. Em todas estas negociações com o faraó, para que deixasse o povo sair do Egito, não se fala da terra prometida. O único objetivo do êxodo
parece ser a adoração. Então veja, Deus tira o seu povo do Egito para que o povo o sirva desde o deserto até o fim de suas vidas. E veja, não sou eu que estou dizendo isso, viu, gente? É Joseph Ratzinger, né? O Papa Bento XVI, quando escreve o livro O Novo Povo de Deus. Então a ideia central da saída do povo de Deus no Egito é para que esse povo o sirva. Israel não parte para ser um povo como todos os outros. Parte para servir a Deus. Grave isso no seu coração. Escute o que Bento XVI está dizendo. O povo de Israel não parte para ser um povo qualquer. Parte para servir a Deus. A finalidade é prestar serviço a Deus. Por isso, a metade do Êxodo é a montanha de Deus, ainda desconhecida. A terra é ofertada para ser um lugar de veneração ao verdadeiro Deus. Então, para nós encerrarmos a aula de hoje, o fim último da saída do povo de Deus no Egito é para que esse povo possa servir a Deus. A terra que Deus prometeu dar aos descendentes, né, ao povo de Israel, é o lugar aonde este povo vai adorar Deus. A terra, então, é uma consequência da libertação de Deus do povo de Israel do Egito, para que quando este povo se assentasse na terra, chegasse na terra prometida, esta terra se tornasse uma terra de adoração. O lugar aonde Deus seria adorado. E por isso, a partir da aula que vem, nós vamos ver, a partir das pragas do Egito até o evento do Êxodo. Obrigado, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que nos acompanhou durante toda essa transmissão e que aqueles que nos acompanharão nas aulas futuras, aqueles que acompanharão esta aula no canal do YouTube. Você que gostaria de nos ajudar a continuar a evangelizar, porque este momento é de evangelização, você pode ver que a cada momento, a cada semana, nós estamos melhorando mais o nosso ambiente, a nossa aula, a nossa apostila, para dar a você o nosso melhor. Porque o povo de Deus merece o melhor. Porque Deus tem sempre o melhor para dar ao seu povo. Então uma hora é a mesa, outra hora é a iluminação, outra hora é o quadro. Nós não queremos ganhar dinheiro às custas de Deus. Longe de nós. A ACA tem o intuito de evangelizar também. Mas para isso, nós também precisamos de ajuda. E se você puder adquirir o nosso material, você vai fazer, não com que a gente fique rico, não é isso. Você vai nos ajudar a melhorar cada vez mais este nosso meio de evangelização para chegar a outras pessoas. Então, se você quer adquirir o nosso material, chame a gente aqui, mande uma mensagem no privado, no nosso telefone, que é o 991967110. O DDD é o 43. 439-9196-7110. Obrigado pela sua presença. E peçamos à Virgem Maria que interceda por nós. Ela que é peregrina na fé, Mãe do povo de Deus, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e até semana que vem, se Deus quiser.